Então, pessoal, a palestra, né, então, é a ideia de mergulhando de cabeça no Git, né, entendendo um pouquinho melhor, né, de Git. Está aqui o meu Twitter, meu e-mail também. Depois da palestra, assim que eu conseguir, eu vou botar o link da palestra lá. Legal? Então tá. Então, sobre mim. Meu nome é Kaeser Ralf Franzhopen, meus amigos me conhecem como Ralf. Eu sou gaúcho. Eu desenvolvo faz uns 8 anos. Tá? Hoje em dia eu trabalho no time de busca da Elo7, é um marketplace de artesanato. Quase ninguém aqui provavelmente deve conhecer, mas ele é ele é o maior marketplace de artesanato do Brasil e já vai virar um da América Latina, né? Então, recomendo quem quiser comprar alguma coisa para a mãe, para a avó, ou para si mesmo, assim, vale a pena entrar lá, tá? Além disso, eu sou professor na Kaelo, tá? E o conjunto dessas coisas me fazem uma pessoa quase normal, tá? Eu sou normalzinho. Tá? Sobre essa palestra, tá? Eu falei nela ali na sinopse, vocês vão ver, ela é avançada. Tá? O avançado que eu estou dizendo aqui, a ideia do avançado, é que vocês têm algum conhecimento básico de Git. Sabe usar Git. Tá? Git commit, sabe mais ou menos, sabe os comandos que existem aí do Git. Legal? Então, o objetivo é entender um pouquinho mais. E dessa vez, né, como tudo que, quando a gente entende melhor das coisas, né, a gente consegue salvar a nossa pele. Né, porque se dá algum problema, a gente sabe como resolver, né, porque a gente entende melhor. Legal? Então tá. Para começar, né, então, para a gente entender melhor, vamos pegar um pouquinho da estrutura do Git, que eu acho que a gente usa tanto e a gente não sabe como é que o Git arruma as coisas lá por trás. Então, toda vez que a gente vai commitar, quando a gente vai usar o Git, um versionamento, a gente quer versionar o quê? Um doc, um fonte, né? Qualquer coisa que a gente quer versionar. Como é que o Git salva esse doc? Ele não salva, né, o arquivo, ele não salva esse doc, ele salva o conteúdo desse arquivo num blob. Legal? Então, tudo que tu vai pegar e salvar no Git, vai dar um git commit, né? Tudo que tu commita, vai virar todo o conteúdo desse arquivo vai virar um blob. Tá? Mas um commit, né, ele não é só um arquivo, ele é um conjunto de arquivos. Para se organizar, né, o Git tem uma estrutura que é bem parecida com pasta de arquivos de sistema, que é uma árvore. Né? Uma árvore ela aponta para vários blobs e também pode apontar para outras árvores, como, né, como é a pasta normal no sistema de arquivo. Legal? Aí o que acontece? Aí o commit, ele nada mais é que um carinha que aponta para uma árvore, né, que aponta para esse monte de arquivo aqui. Legal? Tá, mas como é que eles se acham? Né? Como é que tu acha esses arquivos dentro do Git? Né? Como é que o Git identifica cada um? Tá? Ele identifica gerando um hash, usando um algoritmo chamado SHA-1. Tá? Esse hash ele vai gerar 40 algoritmos hexadecimais, dá 20 bytes. Tá? E esse algoritmo ele é tão poderoso para identificar algo, que a gente só precisa usar, né, normalmente, os 7 primeiros algoritmos aqui, para identificar realmente, né, cada arquivo. Então, o Git usa bastante isso daí. Praticamente tudo dentro do Git, tudo que é arquivado lá, tem um identificador, né, hash. Isso é importante. Né? E daí o que acontece? O blob, como é que ele gera esse hash? Ele pega o conteúdo desse elemento e gera o hash a partir dele. Então, do blob é o conteúdo do arquivo que tu está comitando, da árvore são os ponteiros, né? Então, ou seja, os hashes, né, que ele tem lá salvado, e o commit, por sua vez, é o hash da árvore ali. Legal? Agora, o commit, tá? O commit não é só, né, um ponteiro para uma árvore, ele é muito mais do que isso. O commit é uma foto. Tá? É a foto naquele instante, né, os infos daquele instante que tu está realizando o commit. Tudo que está no staging area. Né? O staging area, aqui eu não vou entrar muito a fundo, né? É quando tu dá um git add de algum arquivo, tu está adicionando ele no staging area. No palco, né, pessoal? Então, imaginando assim, um pouquinho, fazendo uma analogia, é como se fosse um palco de teatro mesmo. Quando tu adiciona no staging area, ele está lá na frente do palco, pronto para se apresentar. Né? O commit é a apresentação. Se tu dá um reset ou não adiciona no staging area, ele está lá atrás da cortininha. Legal? Tá, não se preocupe com isso daí, tá? A ideia é só para vocês saberem disso daí. E daí o que acontece? O commit, ele é, na verdade, além do hash da tree, né, que ele está commitando, ele tem informações de quem está commitando. Então, isso é author,
a data e hora de quando tu está fazendo esse commit, né? E, por sua vez, um comentário. Essas informações são as informações mínimas para tu gerar um commit, para gerar o hash desse commit. Legal? Pô, legal. Só que isso aqui é o mínimo, mas ele também gera com algumas outras informaçõezinhas, por exemplo, o hash do commit pi. Por que essa informação não é mínima? Porque o primeiro commit não vai ter um pi. Né? Então, todos os outros, quando tiver um commit pi, ele também usa isso daí para gerar o hash do commit. Isso, pessoal, lembrem que vai ser importante um pouquinho mais para frente. Legal? Então tá. Mas agora, né, a gente já sabe como é que o Git se acha, a gente sabe como ele identifica as coisas, né, a gente tem uma noção bem por cima mesmo de como isso está acontecendo. Mas e aí? E entre os commits? Como é que eles se organizam? Porque se só tem um monte de identificador, né, tu não sabe, então, como é que tu vai identificar um ou outro, tá? Então, como é que tu vai organizar os commits dentro de um repositório? Então, é utilizando um grafo direto acíclico. É um nome complicado, que a única coisa que quer dizer, né, é que tu tem um caminho que todo mundo sempre segue. Se tu tem um commit A e depois vem um commit B, esse commit B ele sempre vai ser um commit A que aponta para o commit B, e esse B nunca vai apontar para o A, ou seja, ele nunca vai gerar um ciclo. Acíclico, é isso daí, tá? É bem besta, né? Todo mundo aponta para a mesma direção sem gerar ciclos. Legal? Isso aqui é mais facilmente visualizado, né, quando a gente usa uma ferramenta tipo o GitK ou GitX, ou usando o log mais bonitinho, que ele mostra lá a nossa árvore de commits. Né? Todo mundo está apontando por quê? Lá, então, aqui é o mais velho, né, lá embaixo, e todo mundo vai seguindo lá para cima e sempre vai chegar no mesmo ponto. Nunca tem um commit que volta lá para trás. Né? Um commit sempre aponta para um carinha para frente. Legal? Então tá. Qual a importância de saber sobre isso? Qual a importância de saber a ordem, como é que ele estrutura esse tipo de coisa? É importante por conta, né, das duas ferramentas que a gente utiliza bastante quando a gente começa a trabalhar com Git para desenvolver features, né, que é o rebase e o merge. O rebase e o merge dá muito papo para a gente conversar, tá? Mas aqui o que a gente vai focar? Tá? A gente vai focar só no rebase, ok? Porque o merge dá para fazer uma palestra inteira só sobre ele. Tá? A gente vai focar no rebase, que é uma ferramenta que as pessoas utilizam e às vezes não entendem tanto dela. Legal? Então, né, para a gente começar o rebase padrão, né, vamos pegar e vamos relembrar como é que funciona um rebase. Bacana? Então tá. Pensando aqui, tá, pessoal, olhando aqui, o que eu estava querendo fazer? É um projeto que nada mais é do que uma pizzaria. É uma pizzaria, tá? Tu tem lá no Branch Master, lá, ele criou a pizzaria, ali no Branch Master ele já criou as massas, fez teste para essas massas, criou uma pizza ali, e tu tem um branch que no momento que depois que tu criou a pizzaria, ele começou a fazer um molho lá, que é para adicionar na pizza depois. Legal? Então, o que eles têm aqui? Ah, só para dizer, né, a organização aqui está do commit mais antigo para o mais novo. Às vezes não é tão fácil de enxergar, né? Então, o que é? Esse commitzinho aqui cinza, esse carinha aqui, é o cria a pizzaria. Né? Aqui é o branch faz molho, com 3 commits, e o branch master aqui com os 2 commits que já estão no master. Legal? Bem justo, né? Imagino que não seja tão difícil isso daí. Então tá. Agora, vamos começar um rebase. Vamos entender como é que funciona um rebase. Então, quando é que tu vai fazer um rebase, né? Vamos fazer um rebase lá do branch faz molho, a gente quer deixar ele bem atualizado com o nosso branch master. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente dá um git checkout faz molho, a gente vai para o branch, a gente dá git rebase, né? Então dá um rebase desse carinha daqui, master. Legal? Qual é a primeira coisa que um rebase faz? O rebase ele vai lá e descobre qual é o commit ancestral comum entre esses dois branches, o branch que eu estou querendo fazer rebase contra o qual eu quero fazer rebase. Né? Então, ou seja, o ancestral comum, né, é cria pizzaria. Os dois, né, o branch faz molho começou depois que a cria pizzaria foi gerada. Legal? Bem justo, né? Aí o que acontece depois? O que o rebase vai começar a fazer? Né? Ele vai pegar todos esses branches, todos esses commits que foram feitos depois do commit ancestral em comum, ou seja, faz teste, faz molho, faz o alho, cebola e os testes, né? E vai botar no limbo. É um espaço temporário. Bacana, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o head do master e deixar o faz molho com o head igual ao do master. Ou seja, o último commit ele vai deixar todo mundo com commit igual. O ancestral, na verdade, agora do faz molho, é o commit head, né, do master.
Legal? Bem justo, né? Então tá. Ah, beleza, começamos isso daí. Então, é basicamente uma volta no tempo, né? É como se eu tivesse, nesse primeiro momento, né? Eu peguei tudo que eu tinha feito, fiz, não fiz isso ainda. Tá? Eu vou começar a fazer a partir desse momento. Por quê? Agora, quando o Rebase pegou e deixou o teu outro branch com o mesmo head, ele vai começar, né, a aplicar todos os commits que tu tinha feito nesse branch. E ele vai aplicar de um a um. Tá? Então, o que é? Né, qual que era o commit mais velho aqui? É o faztest. Né? Lembrando aqui, como estava ali antes, ali, cria pizzaria, tinha o faztest. Né? Agora não é mais o faztest, né? Agora tem o cria pizza. Agora a gente vai ter que aplicar o faztest logo após o cria pizza. Então é isso que começa a fazer. Ele aplicou ali o commit faztest, tá? E uma coisa importante aqui que é para anotar, aqui que eu tinha falado antes, né? Como é que a gente gera o identificador de um cara? O hash da árvore, informações do committer, o comentário e o pai. O pai do faztest agora, antigamente era quem? Cria pizzaria. Agora é o cria pizza. Então o que aconteceu? O hash modificou. Ou seja, tu começou a modificar também a tua árvore. Né? O teu commit, né? Agora ele é diferente. Apesar de todo o conteúdo ser igual, ele tem um outro identificador. Então tua árvore também está diferente. Legal? Então, depois que ele faz isso, ele vai aplicando um por um. Ele vai aplicar o fazmolho, vai aplicar o fazalho, as cebolas e os testes também. Legal? E vai deixar aqui. Então, isso que eu queria representar aqui, né, que apesar dos commits serem iguais, eles têm esse asteriscozinho aqui para indicar o quê? Que eles têm um identificador diferente. O que tu está fazendo com isso daí? Né? Tu está renovando a tua árvore. Tu está dizendo que o teu commit, né, na verdade, esse branch aconteceu depois desse cria pizza, né? Que na verdade tu fez depois de tu criar o teu branch. Meio louco, né? Então o que está acontecendo? Isso, cara, ele está viajando no tempo. Então o Rebase é muito a fuder. Cara, tu vê esse tipo de coisa, né? Tipo essa viagem no tempo, né? É uma loucura, né? É muito legal. Tipo, tu pode deixar tuas coisas, tu pode começar a aplicar tuas coisas num tempo que tu acha que é o mais certo, né? Mas o que tu tem que pagar com isso? Ele é totalmente destrutivo. Né? Como é que estava a tua árvore antes? Tu quebrou ela. Se tinha alguém que estava usando o fazmolho em algum outro lugar, se tu botou nele remoto, alguém pegou e começou a fazer commit em cima desse fazmolho, ele não vai conseguir mais fazer um pull desse fazmolho. Por quê? Tu quebrou como é que ele era antes. Ele está novo. Ele, lá para aquele cara lá vai ser o cria pizzaria, o pai do faztest, e aqui vai ser o cria pizza. Então, tu acabou de quebrar. Então, ele é muito destrutivo. Tu tem que cuidar quando tu usa Rebase. Ele reescreve sua árvore de commit. Então, somente use. Né? Só vai dar Rebase em branch que não está compartilhado. Se alguém estiver usando, tu vai ralar o cara. Tá? Ou a guria. Né? Então, como eu falei, né, a questão aqui é um viajante do tempo. Tá? Então, o Rebase é bem legal, tá? Mas a gente só conhece, normalmente, esse uso comum do Rebase. O que eu quero fazer aqui? Né? Agora, a ideia é o seguinte, por que a gente fala que ele é um viajante no tempo? Porque ele reescreve o teu passado e tu pode, né, mudar o teu futuro, que é o que ele faz. Né? Pega os teus commits e aplica como, né, se o teu passado fosse diferente. Né? Tu está quebrando a estrutura do tempo. Né? Isso é legal para o quê? Para quando a gente quer trabalhar em coisas que a gente já fez e arrumar elas. Né? Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho num outro uso de Rebase, que nem sempre todo mundo conhece, né? E nem todo mundo usa, que é o Rebase interativo. Tá? Então, a gente vai botar um pouco a mão na massa. Tá? A gente vai começar a trabalhar aqui. Então, isso aqui eu falo, uma das coisas mais perigosas que você pode fazer numa palestra, né, é ficar mexendo no negócio online, que pode só dar problema, tá? Mas vamos ver no que dá aqui. Tá? O que eu quero mostrar então para vocês? O que é o Rebase interativo? O Rebase interativo é a mesma ideia do Rebase. Só que o que tu vai fazer? Tu vai começar a reaplicar, tu vai modificar teus commits para reaplicar eles de novo. Tá? Então, olhando aqui para os commits que a gente tem hoje aqui no fazmolho. Como eles eram antes, né? A gente tem o mais novo fazmolho, né? O faztest, fazwalho, a cebola e os testes. Legal? Bem justo, né? Agora, pessoal, olhando para esse commit aqui, para o commit faztest, tá? Tá claro o que esse commit faztest faz? É teste para quê? Tá?
o que seria o legal a gente fazer? A gente pegar e renomear esse commit, botar um comentário um pouquinho mais decente, né? Agora, pensando aqui, né, tipo, olhando aqui, vamos dar uma olhada. Como é que a gente vai dar uma olhada? A gente quer pegar e voltar no tempo, né, até pelo menos o fazTest, e a gente quer modificar ele. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer o seguinte, ó, eu vou dar um rebase da minha história daqui, eu vou ser um rebase interativo, tá? Opa, peraí, desculpa que aqui eu não copiei direito. Aqui, eu dou um rebase interativo, e o que eu vou estar fazendo com esse rebase interativo? Git rebase -i, eu vou dizer o seguinte, olha, cara, esse commit, esse identificador do commit, é do commit antes do fazTest. Então, ou seja, depois do fazTest, eu quero reescrever a história total. Tá? Então, o que eu vou aqui dando um Enter, vai aparecer o quê? Vai aparecer o fazTest e vai aparecer o fazmolho. Tá? O que eu quero fazer com esse cara do fazTest? Eu quero renomear ele, eu quero botar um comentário melhor. Então, vamos pegar aqui e vamos usar um comandinho chamado reward. Vou botar aqui reward nesse commit, e vou pegar, e agora reescrever o arquivo, e ele vai começar, né, o Git vai fazer o quê? Ele vai fazer que nem o que ele fazia com o outro rebase, ele vai recomeçar a reaplicar os commits, num commit que eu peguei e modifiquei o que eu quero fazer, ele vai parar e vai fazer o que eu quero. Por exemplo, renomear esse commit. Por exemplo, fazTest, se eu olhando aqui o arquivo modificado, ele tem um molho teste. Então, na verdade, esse fazTest é um fazTest do molho. Legal, né? Bem justo. No momento que a gente pegou e salvou, a gente vai vir aqui, git log online. O que aconteceu? O fazmolho, né, o fazTest do molho, desculpa, o fazTest do molho, né, ficou com um nome um pouquinho mais conciso. A gente sabe agora o que esse commit está fazendo. Legal? Agora, pessoal, seguindo o TDD, né, seguindo o TDD, coisa mais linda, o que aconteceu aqui? Né? O teste foi feito antes de fazer o molho. O que seria o legal? Né? A gente fazer o quê? A gente faz o teste antes. Gostaria, né, que o teste seja feito antes do molho. Então, como é que a gente faz isso? O que a gente vai precisar fazer? Né? A gente vai precisar inverter a ordem desses commits. Então, o pick, né? Então, eu quero inverter a ordem desses commits. Como é que eu vou inverter a ordem desses commits? Eu vou vir aqui, tá? Então, de novo, olhando aqui no Git Online, eu sei uma outra maneira. Eu sei que esse fazTest molho é o segundo commit. Tá? Então, uma maneira que a gente pode fazer, dar um rebase, em vez de eu saber o hash do commit anterior desse, eu posso saber, eu sei que ele é o segundo commit, né, e eu quero modificar ele, eu vou lá dar um head till 2. Né? Então, eu vou começar a dar um rebase a partir dele. É a mesma coisa que o outro, tá? Mas é um alias um pouquinho mais fácil para a gente. Então, tá, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer, né, o teste acontecer depois, acontecer antes de fazer o molho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, mudar aqui, simplesmente tirar, e botar ali depois. Louco, né? O que o Git vai fazer? Ele vai pegar esses carinhas aí, vai rebasear, e quando a gente vai dar aqui um git log, a gente vai verificar, né, que o fazTest do molho realmente veio para trás. Né? Ele participou, agora o carinha voltou para trás. Legal, né? Pô, bem justo. Agora, pessoal, a gente olhando aqui esses commits, a gente consegue ver, né, a gente tem um fazTest de molho, faz o molho, e tem um commit que faz tudo. Né, um commit que é gigante aí, que ele faz o alho, faz a cebola e faz os testes para tudo isso daí. O que seria o ideal? A gente quebrar esse commit. A gente gosta, né, seguindo as diretivas do Git, né, a gente commita bastante, a gente tenta commitar coisas pequenas, né, responsabilidades únicas. A gente quer, né, tudo toda uma nova feature, né, uma coisinha novinha, eu vou botar tudo no mesmo lugar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? O que a gente vai começar a fazer? A gente quer pegar, aqui nesse terceiro aqui, a gente quer quebrar ele. Então, a gente vai dar um git rebase -i head 3. Legal. E agora, o que eu vou fazer? Eu não vou... O pick, né, o que ele faz é aplicar esse commit. Eu não quero aplicar ele como ele está, né? Eu quero pegar e editar esse commit. Aí, o que vai acontecer? Quando eu sair aqui, salvar esse arquivo e sair, quando ele começar o rebase, ele vai indicar para mim, olha, cara, cheguei nesse commit aí, mas tu pediu para eu parar. Tá? Agora, tu pode editar ele. Né? O commit, se tu for ver aqui, ele está aplicado, tá? Mas a gente quer que ele esteja aplicado? Não, né? A gente quer refazer ele. Né? Então, o que a gente vai fazer? Para refazer ele, a gente vai usar um comandinho bem maroto do Git, que é o git reset.
A gente pode com o reset, né? O reset simplesmente pega, tu pode destruir algo ou simplesmente voltar no tempo, né? Então, a gente quer dar um reset nesse commit aqui, mas eu não quero perder as mudanças que foram feitas nele. Legal? Então, git reset head, o que vai acontecer? Quando eu der um git status aqui, eu vou ver que todos os commits que faziam parte desse carinha aí, agora estão aí no nosso antes do nosso staging, né, no nosso palco para entrar antes. Então, o que a gente vai começar a fazer agora? Vamos pegar e fazer um por vez. Por exemplo, quero vir aqui, eu quero adicionar o alho. Eu quero, por exemplo, esse commit aqui, esse commit de alho aqui, na verdade, é um carinha que está, sei lá, fervendo alho. Né? Então, legal. Se a gente for ver aqui, desculpa, pessoal. Se a gente for ver aqui, o commit está feito, aquele commit antigo que a gente deu reset não existe mais, e agora tem os arquivos ainda que não foram para o staging, né, para a gente modificar. Beleza, o que a gente faz depois de fazer o alho? Né? A gente quer fazer o teste do alho. Para a gente fazer o teste do alho, eu vou pegar aqui, como eu não sei o arquivo direto aqui, eu vou pegar, eu vou adicionar tudo que vier dentro da pasta source teste, mas o que eu vou fazer? Aqui no git status, ele vai vir aqui, tem o cebola teste. Eu não quero commitar esse carinha do cebola teste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome desse arquivo, eu vou resetar ele de novo, para deixar ele no staging. Se a gente for ver aqui, ele voltou ali para baixo, está cebola teste, cebola. E agora eu só vou commitar o alho teste. Então, beleza, sei lá. Então, vamos botar aqui, commit, né, alho teste. Bem justo. Né? Vamos pegar já adicionar aqui o cebola. Opa! Cebolazinha, aqui, legal, beleza? Então, commit, a gente vai separar de novo os commitzinhos, e aqui, vai lá, sei lá, corta a cebola para ficar bem legal. Aí, a gente não adicionou ele, olha só. Peraí, a gente só, vamos pegar isso aqui, git add, pá, vamos fazer o commit, corta a cebola, e aqui no final, né, só vou adicionar tudo, porque eu sei que só tenho cebola teste, e vou criar o commit cebola teste. Cebola teste. Teste. Aí. Legal. Pô, bem justo, não tem mais nada no nosso status. Se a gente for ver aqui o que está commitado, né? O que está commitado, parará, aqui, a gente tem todos esses commits que a gente acabou de criar, ou seja, a gente pegou um commit gigante e quebrou ele. Né, a gente modificou o nosso passado. Em vez de ter um monólito, né, a gente tem agora vários commitzinhos menores. Legal. Agora a gente pega, né, então a gente vai querer continuar, a gente quer que ele reaplique agora os outros commits que vieram depois. Rebase continue ali, e tu vai ver agora, git log online, a gente vai ver de novo lá o faz molho e faz teste molho. Pô, bem legal, né, pessoal? A gente conseguiu modificar um carinha que estava lá atrás, né, e normalmente a gente só faz o quê? A gente só sabe o git commit amend, né? Tipo, é o mais clássico aí, tipo, vamos adicionando tudo no mesmo commit. Legal. Isso que aconteceu, né, pessoal? A gente falou que a gente quer fazer toda uma feature só, a gente quer que ela esteja, né, dentro, um commit seja englobando toda uma feature. Se a gente está com vários commits pequenininhos aqui, tem o faz teste do molho, faz o molho em commits separados, o que a gente gostaria que fizesse? Né? O faz teste do molho faz parte de fazer um molho. Então, a gente gostaria que eles estivessem tudo juntos. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai querer... Então, peraí, deixa eu voltar de novo lá. Pegar o quê? Eu quero modificar o fervendo alho, o alho teste, eu quero juntar todos esses commits, né? Ou seja, por exemplo, juntar teste do molho com o molho, juntar o teste da cebola com a cebola e o alho teste com o alho. Né? E o Cria Pizzaria a gente vai continuar dele da mesma maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git rebase -i, esse malucão aqui, e maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Um comando que a gente chama de squash. O squash ele vai pegar o commit que tu está agora e juntar com o commit anterior. Tá? Então, o que acontece? Esse aqui é o commit mais velho. Se eu botar aqui um squash no alho teste, né, eu não posso botar um squash aqui no fervendo alho, porque não tem nenhum commit anterior. Né, pelo menos aqui nesse rebase aqui. A gente quer juntar, então, na verdade, é o alho teste aqui, dando um squash. Mesma coisa nesse carinha aqui. E eu vou usar, né, se vocês forem olhar aqui os comandinhos, eles têm uns alias para tu poder escrever menos. Né? Então, vou botar, por exemplo, S aqui, e vou botar esse S aqui.
Maravilha. Vou dar squash em todos esses caras, quando eu pegar e rodar, começar, o Rebase começar, depois de eu salvar o arquivo, o que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar o primeiro commit, né? E o carinha lá que eu estou fazendo squash. E agora eu vou melhorar, né? Tipo, esse texto aqui não ficou tão bom. Então, o que eu vou fazer? Em vez de deixar o texto assim, eu vou fazer fervendo o alho e fazendo os testes. Legal. Já deixo claro que eu fiz o alho e fiz os testes para ele. Mesma coisa para esse cara aqui, tirei esse commit dali, né? Vou botar um título um pouquinho melhor, corta a cebola e faz os testes. E, por sua vez, o último aí, o faz molho e faz os testes. Legal, então matei aqui, faz o molho e os testes. Perfeito. Então tá. Então, ele vai continuar o Rebase para mim, né? Não deu nenhum conflito, né? Depois que eu fiz esse squash, ele continua normalmente, se eu precisar dar Rebase, continue, né? Normalmente só preciso dar quando dá algum conflito, ou eu estou editando o commit. E perfeito, pessoal. Se a gente for ver aqui, um git log online, né? Nosso commit, nossa árvore, né, desse branch aqui ficou bem melhor. Mas lembrando, né, pessoal, que eu estou fazendo esse branch é o meu branch local. Eu não estou fazendo isso daqui no master. Porque a ideia, né, o master todo mundo vai ter. Quando vai dar esses Rebase interativos, tem que se lembrar que Rebase é uma área, né, que a gente tem que entrar com calma. Né? Se tu pegar e fazer um Rebase em alguma coisa que está compartilhada, tu vai ferrar todo mundo que está com esse branch sem estar rebaseado. Né? Eles vão ter que deletar o branch, dar um checkout neles de novo, né? Vai ficar zoado. E a galera vai te odiar. Basicamente isso daí. Tá? Então tá, pessoal. Então, olhando aqui o Rebase interativo, né? Ele é um cara bem legal. Né? Ele é simplesmente um comando que a gente vai dar um Rebase "-i". Né? A gente pode dar o hash do commit. Se eu quero começar a modificar esse commit aqui, um commit, por exemplo, o faz o molho, eu poderia, em vez de pegar o hash do de baixo, eu podia pegar o do faz molho e só botar o tiozinho. O tiozinho sempre indica um anterior. Né? Então, se eu botar 3, né, eu vou botar 3 mais um anterior. Legal? Então, tá. Então, os seus usos, né, para o git Rebase "-i" é renomear commits, deletar commits, separar commits, juntar commits e mudar a ordem dos commits. Isso é bem legal, né? Mas, como eu falei, bem destrutivo. Tá? Então, muito bacana o Rebase. Eu gosto muito do Rebase "-i", eu uso bastante. Quando eu estou trabalhando no meu branch local, eu acabo fazendo commits meio zoados, eu acabo deixando depois uma árvore um pouquinho melhor para quem for testar. Né? Então, é bem melhor, então, né? Mas ainda é muito destrutivo. Usem somente em branches locais. Então tá, pessoal, a palestra é bem rápida, tá? Eu gosto de lembrar todo mundo, né? Tu ser meio ruim em algo é o primeiro passo para tu ficar mais ou menos bom em algo. Então testem, brinquem, sabe? O Git, né? A documentação do Git é muito boa. Ela é cheia de coisa, né? Tem muito livro, tem muitas referências e algumas que eu uso, né? Tem aqui o próprio livro do Git lá, né? Essa página GitRed que tem vários tutoriaizinhos pequenos sobre Git. O Gitmerchant, para quem não manja tanto e quer manjar, é um dos melhores sites, né, que ele vai fazendo, tu vai brincando com o Git mesmo. O GitHub em si, né, que todo mundo usa, e esse Code School, o GitReal 2, que tem bastante sobre esse assunto da palestra que eu dei hoje, né, que eu estou dando hoje. Né. Eu recomendo olhar. A princípio ele é pago, mas dá para fazer o primeiro tutorialzinho de graça. Tá? Pessoal, a Elo 7, o lugar onde eu trabalho, ela está contratando. Se vocês querem trabalhar com esse cara bem legal aqui, mandem um e-mail aí para jobs@elo7. A gente tem uma equipe de técnica muito boa. A galera, todo mundo lá é muito, perdão da palavra, foda. E eu recomendo vocês, sei lá, mandem e-mails, nem que seja para lá visitar, conhecer a gente. Legal? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Tá? Depois da palestra aí eu vou botar... O link da palestra aqui está todo zoado, mas eu vou botar depois lá no Twitter, tá? É isso aí. Então, espaço para perguntas, imagino agora. Pode. As alterações que você faz dos commits, juntando commits. Tudo bem, parabéns pela palestra. As alterações que você faz nos commits, mudando a ordem, mudando
a mensagem, etc., isso aí altera o hash dos commits, no caso? Sim, altera. Por quê? O commit, né, lembrando, ele faz parte, ele tem aqueles 4 carinhas, aqueles 4 atributos que ele fazem parte dele. E o hash ele é sempre gerado a partir de todo o conteúdo. Então, quando tu mudou, por exemplo, fiz um rebase, mudei a ordem, mudou meu pai. Então, vai mudar o hash. Modifiquei o comentário também é usado para gerar o hash. Então, na verdade, por isso que eu falo, ele é altamente destrutivo, porque praticamente qualquer coisa que tu vai fazer ali acaba destruindo a tua árvore. Legal? Perfeito, obrigado. Não se acanhe, pessoal, não mordo. Muito. Acho que... Ok? Opa. Tudo bom? Eu queria saber assim, qual a solução que você usa para fazer deploy através do Git. Fazer o quê? Deploy, para subir arquivos para o tá, para fazer deploy. Sim, eu uso o Git FTP, só que às vezes ele me deixa na mão. E assim, eu até usei algumas soluções do Grunt também para subir arquivos. Queria saber se tem alguma outra solução. Assim. Acho que eu não entendi tanto a tua pergunta. Para fazer, tu quer passar as coisas pro remoto? Para publicar. Para publicar? Depende, né? Talvez eu não tenha entendido tão bem a tua pergunta. Vou ver se vou tentar responder ela. O que acontece, né? O processo de deploy é diferente para cada empresa, né? O mais comum é tu tem um master, né? Que tu faz um branch e pós todas as modificações que tu fez, tu vai mergear ele lá. Né, tu vai mergear na master, e a master é um carinha que tu nunca vai fazer commit direto, ou seja, tu sempre quando vai fazer alguma coisa nova, tu cria uma branch, commita nessa branch, e depois mergea na master. Tá? Fazer deploy disso daí, cara, isso depende de cada ferramenta e tipo de cada lugar que tu vai usar, né? Tipo, tu vai deixar o master porque como ninguém faz commit lá, ele só vai rolar commits de merge, né? Tu sempre vai conseguir fazer um push dele, né? Fast forward sem nenhum problema, porque a ideia é justamente ninguém modificar lá. Não sei se eu entendi, foi bem isso daí. Desculpa, cara. Pessoal, pode ser perguntas também não sendo só rebase. Lá, ó. Tem um carinha. Oi, tudo bom? Meu nome é Matheus, eu trabalho na Vitrio e para falar ali com o colega que falou ainda há pouco, cara, eu quando subo algumas coisas, o que eu faço é usar SSH e onde eu vou fazer o deploy, instala o Git se não tiver e de lá tu faz o push. Isso é uma coisa que eu faço. Sim. Tá, então. Pego, entendeu? É o substituto de usar o FileZilla, assim, não é nada muito arrojado, não é nada demais, mas é mais seguro. E vai ficar versionado lá o ambiente de produção. Isso eu não sei se é mais próximo do que tu perguntou. Mas pergunta não tem, não. Boa palestra. Obrigado. Bem justa. Zoeira, né, pessoal? Não tem limites. Eduardo Faraco, eu sou analista de sistemas da Mil. Tenho uma pergunta, não sei se você pode poder me ajudar. Em relação ao Git, como você compara isso com outros sistemas de versionamento, como o Subversion, o próprio Team Foundation da Microsoft, né, que chama? Então, são paradigmas diferentes, né? O SVN ele é baseado totalmente tudo que tu faz fica remoto, né? Então todas as modificações acabam indo, né, para o servidor remoto. O Git ele é baseado, né, em clones, né? Então tu tem tua cópia local e tu pode fazer o que tu quiser lá, né, com essa cópia local. Então por isso que a ideia é de tu fazer commit direto, né? Porque o commit não vai afetar ninguém que está trabalhando.
né? Diferente do SVN, que normalmente quando tu vai fazer um commit, tu vai fazer um commit no mesmo lugar, né? E tu pode acabar, né? Se tu não está completo ou tu não pode voltar naquele commit, né? Tu pode acabar estragando o trabalho de alguém. Né? Então, normalmente no SVN, tu trabalha numa coisa assim, ó, toda vez que eu vou fazer um commit, eu vou fazer um commit de uma feature completa, tudo. Não é só o faz molho, faz teste, seria a pizza completa com um molho. Né? No Git, tu pode ir fazendo cada um aos pouquinhos. Essa é mais ou menos a ideia que eu vejo de diferença assim, de um SCM distribuído do que um desses totalmente remoto, né? Que é tudo num repositório central. Né? Excelente, obrigado. Então, minha pergunta é mais sobre o processo de deploy também, mas é porque onde eu trabalho na Resultados Digitais, a gente geralmente faz o PR, alguém da equipe, que não necessariamente é só QA, ele faz o QA, faz todos os testes. Só então a gente deploya para produção, testa também em produção, para depois fazer o merge com o master, porque caso dê algum erro, já deploya o master de novo. Okay. Só que isso gerou vários deploys diários de vários PRs que a gente faz diariamente. Uhum. E isso deixa lento, enfim, detona com a Apdex, com a performance, enfim. E isso tem afetado um pouco assim a experiência dos nossos clientes. Eu queria saber como é que vocês fazem na Elo7. Vocês fazem um deploy por dia? Como que funciona? Beleza. Na Elo7, a gente trabalha com branch por feature, como eu tinha comentado. E o que acontece? Toda vez que tu vai gerar um deploy, depois que passa... Bom, o processo de deploy... Eu acho que não, bom, eu não tenho aqui, eu tenho uma palestrinha sobre só essa parte aí, tá? Mas a ideia é o seguinte: toda vez que tu vai mergear algo, tu pode ir mergeando várias coisas na master, tá? E daí quando tu vai fazer deploy, toda vez que tu vai fazer deploy, tu vai criar uma tag, tá? Uma tag é basicamente tu botar um labelzinho lá. Beleza, esse deploy é um número, o deploy 1, deploy 2. Se dá algum problema, né? O que a gente faz? Simplesmente, deu problema durante o deploy do 2. Começou, ninguém consegue comprar nada. Cara, faz deploy, dá 1. Né? O porquê? Te lembra, né? Um grafo direto acíclico. Se tu pegar o que vai acontecer? Se tu não tiver um carinha, uma maneira de tu reverter coisas que tu faz, né? O que acontece? O teu cliente vai ter que esperar tu fazer uma correção e daí tu fazer um merge para depois tu fazer de novo no branch. Tu não tem garantia, né? Então o que acontece? Toda vez que tu faz um deploy, tu põe um labelzinho para tu garantir, beleza? Essa versão aqui que está lá está ok. Se eu fizer um deploy de uma versão que não está ok, né? Eu posso voltar para uma versão antiga. Então, o Git te permite isso. Né? Tu vai lá dar um git checkout lá, gera o teu arquivo de deploy, seja um OR, seja qualquer arquivo, aí, dependendo do que vocês usam, né? E é isso aí. Legal? Eu recomendo, tem o Git Flow. Tá? Dá uma olhada nisso daí, é bem legal, tá? Para tu trabalhar com features, processo de deploy e tudo mais. Tem uma documentação bem bacana só sobre isso. Legal? Mais uma pergunta só, pessoal. Então, como eu deixei uma barba tão majestosa? Não. Sei lá. Não, pô, pensei que queria. Ninguém? Então, acho que é isso aí. Então, pessoal, obrigado. Valeu por estarem aí.